Bom, passando para outro tema aqui, Ricardo, a reforma da Previdência na esfera nacional, ela passou. Não foi do jeito que o Paulo Guedes queria, porque teve muita resistência e teve muita oposição. E eles sabiam que se fosse colocado daquela forma, eles perderiam tudo. Sim. Então, de uma certa forma, o jeito que passou, que está cruel ainda, ela foi uma vitória da população, né? Conseguiu segurar algumas coisas. Uma das coisas que o governo não conseguiu, e que inclusive o governo municipal queria, era que tivesse colocado a reforma dos estados e municípios. E não entrou lá. Sim. Pelo menos por enquanto, né? É possível que entre ainda ou não? É possível, porque a proposta foi votada em primeiro turno, agora vai ser votada na volta do recesso em segundo turno, e sempre há a vontade do governo, que o governo queria passar o processo de capitalização, que era privatizar totalmente a Previdência. Esse projeto não foi votado no primeiro turno, mas o governo promete voltar com a capitalização quando for para o Senado. Teve essa proposta de colocar estados e municípios, que não foi votada no primeiro turno, mas há sempre o indicativo do governo e de outros prefeitos, como Nogueira, por exemplo, fazendo pressão para que coloque estados e municípios, que facilita para eles, porque fazendo lá não precisa fazer aqui. Tá, então, só uma coisa, para a gente não entrar muito profundamente nessa questão, então Ribeirão Preto vai ter que fazer, todas as cidades terão que fazer uma própria. E sem prejudiciar o trabalhador, porque o que aconteceu em Brasília, essa proposta, apesar de não passar a capitalização, ela aumenta a idade mínima, ela aumenta a idade de contribuição e ela faz uma transição muito cruel que impede praticamente 100% das pessoas a acessar o benefício integral. Então, os aposentados do futuro, eles não vão se aposentar com a íntegra do benefício que eles faziam jus. Isso vai fazer com que os aposentados do futuro tenham um empobrecimento, principalmente os idosos que ganham até um salário mínimo. E não há garantia de que o salário mínimo para os aposentados vai ser reajustado com a inflação. Então, faz com que o cenário para os trabalhadores, idosos e aposentados, ele seja um cenário de empobrecimento, porque muita gente vai passar a ganhar menos do que um salário mínimo ao longo do tempo. Isso é grave, isso é um cenário gravíssimo. E o indicativo é que essas reformas que os prefeitos e governadores gostariam que fosse feita em Brasília, vai passar a ser feita por cada um deles. E o Nogueira já está apontando a sua reforma da Previdência aqui em Ribeirão Preto, que é o seguinte: fazer uma transformação no Instituto Municipal de Previdência, para poder equacionar ali os seus débitos através do aumento, principalmente do aumento da contribuição do servidor, que passaria de 11% para 14%. Isso a proposta inicial do governo. Também haveria um aumento da própria retribuição do governo para o Instituto de Previdência, e a dívida ativa do município, parte da dívida ativa, quando as pessoas vão pagando a sua dívida com o município, também seria, ao longo de 75 anos, destinada ao fundo de previdência. E além do que, o Nogueira estabeleceu um teto para os benefícios, né? E quem quiser ganhar mais do que o teto vai entrar na previdência privada, como já acontece com os federais. Esse processo todo ele tem que passar pela Câmara Municipal? Tem que passar pela Câmara Municipal. O prefeito faz o projeto, manda para a Câmara? Manda para a Câmara. E aí já é assim: de cara, esse aumento de 11% para 14% já é um arroxo de quase 7% no salário do servidor imediato. Por que 7%? Porque o prefeito não deu a correção da inflação esse ano, disse que não tinha condições de dar, então foi reajuste zero, e a inflação foi ali perto de 4%, e agora ele quer aumentar outros 3% na alíquota da Previdência, do Instituto de Previdência. Isso dá 7% de arroxo salarial no servidor já de cara, imediato, com essa proposta. E é através do servidor que você tem todo o atendimento da população. Né? E mais, né, Paulo Honório? 2017 teve uma reforma trabalhista, é importante falar isso. A reforma trabalhista acabou com a CLT, as pessoas estão trabalhando sem direitos, precariamente, inclusive sem vínculo empregatício, e elas não contribuem para a Previdência. Então, os novos empregados de hoje, eles não têm já no seu salário a contribuição previdenciária. Isso significa que a Previdência perdeu o sentido de solidariedade. O trabalhador de hoje não está mais financiando a Previdência. Isso vai acontecer também com os servidores, porque há um indicativo de não se fazer mais concurso público. Esse negócio de terceirização que a gente falou, e não fazendo mais concurso público, o que acontece com o número de servidores da ativa? Vai caindo. E esses servidores da ativa já não conseguem mais financiar os aposentados. Então, o que se prevê para o Brasil com essa reforma da Previdência é um aumento do déficit fiscal e não uma diminuição. Mas por que eles estão fazendo isso, se é tão ruim? Porque ela vai causar
uma economia de cerca de 800 bilhões de reais para os cofres públicos. Para onde vai isso? Para a saúde, educação e segurança? Não. Vai para o pagamento da dívida pública, que é para engordar bolso de banqueiro e de rentista. É isso que a gente tem que colocar para a população poder se conscientizar. Cada um agora faça a sua escolha de qual caminho.